Domingo é comemorado o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia, e nós nessa noite vamos estar meditando no Salmo 19. É um salmo que celebra a revelação de Deus, e nós vamos, com a graça de Deus, meditar neste precioso salmo em nome de Jesus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos nesse instante pedir que tu nos ajude na exposição da tua palavra. Ilumina nossa mente, Senhor, e aplica no nosso coração a tua palavra, e nos faz crescer na graça e no conhecimento de ti. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como disse, o Salmo 19, ele celebra o conhecimento de Deus. Deus torna-se conhecido, o Deus soberano, o Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele revela-se para nós, ele revela-se para a humanidade. E o que o Salmo 19 nos mostra é que Deus se utiliza de duas maneiras para revelar-se. Ele revela-se através das coisas que foram criadas. Ele revela-se através da criação, e ele revela-se através da sua palavra. O Salmo 19, portanto, ele vai nos ensinar em primeiro lugar, ele vai nos afirmar em primeiro lugar a revelação geral, Deus revelando-se através da criação. Ele afirma isso nos versos de 1 a 6. Ele vai dizer no verso 1, observe: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O cosmos, a criação, revela a glória de Deus, ou seja, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Ao observarmos as coisas criadas, tanto no aspecto macro, como também no aspecto micro, tanto o macrocosmo como o microcosmo, toda a criação revela a glória de Deus, revela a sabedoria de Deus. Ao observarmos a criação, percebemos que nós não somos resultados de uma evolução, de uma explosão, nem do acaso. Nós somos frutos do poder criador do Deus glorioso. Por intermédio de sua palavra poderosa,
Ele trouxe à existência o que é visível, o que é palpável. Tudo veio a existir por intermédio do poder criador do Deus glorioso. E os céus, portanto, revelam a glória de Deus. É isso que o salmista afirma. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia, verso 2, discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, na medida que os elementos da natureza, os astros, que estão nos céus, o sol, a lua, então ele afirma claramente que há um discurso, é como se um dia estivesse falando para o outro dia. Deus existe, Ele nos criou de maneira gloriosa, a harmonia, a beleza, a inteligência, a sintonia. Portanto, é como se um dia estivesse declarando a outro dia, pela maneira como as coisas existem, o lugar aonde elas estão, como elas funcionam. Não é possível acharmos que tudo isso é mero acaso, explosão. É a ação de Deus. Verso de número 3, observe: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Ou seja, não há um discurso audível, não há uma proclamação audível, mas há uma mensagem visível. As coisas criadas, elas apresentam aos nossos olhos a glória de Deus. É isso que ele está dizendo: não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Verso de número 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, não há sons, não há uma linguagem audível, mas há uma clara mensagem para os nossos olhos, até para o nosso coração, que há um Deus glorioso, todo poderoso. É só pararmos para observar. Por exemplo, quando no final de uma tarde vemos o pôr do sol, o céu se colorindo de um brilho, de luzes, de sombras. Parece que todo dia Deus, como um artista, pinta um quadro belíssimo para revelar quão maravilhoso, quão sábio, quão capaz de produzir o que é belo, harmonioso. É isso que ele está dizendo, que por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É como se fosse um grande teatro da glória de Deus. É como se todos os astros que estão nos céus fossem como letras gigantes declarando a existência de Deus. Por isso que o Salmo 14 e o Salmo 53 afirma: diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Só sendo tolo, só sendo nécio, só estando realmente cegado pelo pecado, para não perceber a glória, a grandeza, a beleza deste Deus que criou todas as coisas de maneira poderosa para o seu louvor e para a sua glória. Dentre todos os elementos que ele poderia citar presentes nos céus, ele vai citar o sol. Ele vai dizer no final do verso 4: aí pôs uma tenda para o sol. Ele compara o céu a uma tenda, e o sol, veja, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele diz que o céu é como uma tenda e o sol é o herói, que sai. Ele vai fazer aqui uma descrição daquilo que percebemos com os nossos olhos. O céu nasce, cruza todo o céu, trazendo calor, possibilitando a vida, ele vai de um lado ao outro. Veja como ele descreve de maneira muito bela, poética. É como o noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, e principia na extremidade dos céus
até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O sol, como um noivo, como um herói, ele cruza a sua tenda, e trazendo calor, trazendo vida, possibilitando a existência na terra. Então o salmista, portanto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele percebe que todo esse movimento do sol, dos astros, da lua, claramente revela a glória de Deus, a sabedoria de Deus, de um Deus absolutamente sábio, inteligente, que traz a criação e sustenta a criação e possibilita a vida, de maneira que todas as coisas declaram, proclamam a glória de Deus. Por isso que na Bíblia Jesus também é comparado a um sol. Ele é o verdadeiro sol da justiça, e quando ele vem como noivo da igreja, ele vem trazendo vida, nos libertando da morte e nos dando vida e vida em abundância. Então, irmãos, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 6, o salmista mostra-nos a criação como um agente de revelação de Deus. O que impede de nós, através da natureza, percebermos a glória de Deus é o nosso coração pecaminoso. O pecado trouxe para a nossa percepção, ou melhor dizendo, o pecado estragou a nossa percepção dessa glória. Por causa do pecado nós não enxergamos de maneira tão plena, tão pura, tão real, de maneira que nós precisamos não apenas da revelação geral que é dada a nós através da criação, nós precisamos também de uma revelação especial. E Deus é tão bom, irmãos, que providenciou tanto uma revelação geral que é dada a nós através da criação, mas providenciou também para nós uma revelação especial que é dada a nós por intermédio da sua palavra. E é isso que o salmista ele vai nos falar a partir do versículo de número 7. Ele passa então a falar da Bíblia, da palavra de Deus, da revelação especial, da revelação que é dada ao povo de Deus. E ele vai trazer aqui algumas qualidades, algumas características dessa revelação. Ele usa o termo a lei do Senhor, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. No verso de número 7, na segunda parte, ele usa o termo o testemunho do Senhor. No verso 8, os preceitos do Senhor. Ainda no verso 8, na segunda parte, o mandamento do Senhor. No verso 9, o temor do Senhor. No verso 9, segunda parte, os juízos do Senhor. São expressões que significam a mesma coisa. Todas essas expressões significam a doutrina de Deus, a palavra que Ele revelou através das Escrituras. Então esta lei, estes preceitos, esta palavra revelada a nós no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstolos, esta é a doutrina de Deus, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor. Esta é a revelação de Deus para nós. E ele vai fazer aqui algumas afirmações sobre esta palavra. A primeira afirmação que ele estabelece sobre a palavra de Deus é que ela procede de Deus. É interessante observarmos, irmãos, que do versículo 7 ao versículo 9 aparece algumas vezes a expressão do Senhor. Quando ele diz a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Muito obrigado, Valdênio. O que é que o texto quer nos levar a compreender, irmãos? Que esta palavra, ela tem uma procedência, ela procede do Senhor.
não é uma criação dos homens, não foi inventada pelos homens. É verdade, a palavra de Deus foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Ela tem origem divina. Portanto, o que temos em nossas mãos não é um livro qualquer, não é um livro comum, é um livro sobrenatural, que tem a autoria divina e a autoria humana. É inspirada pelo Espírito e escrita por homens. E o Salmo 19 enfatiza este aspecto, afirmando a procedência da palavra de Deus, da lei do Senhor, dos testemunhos. Ela é do Senhor, ela é propriedade do Senhor, mas ela é também originada pelo Senhor. Esse é o primeiro aspecto, a procedência da palavra. E isso está em harmonia com o que o apóstolo Paulo afirmou em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia. No capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, que lemos assim: toda a Escritura é o que, igreja? É inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada por Deus, ela é falada por Deus. A escritura, que é uma expressão que aponta exatamente para a Bíblia como um todo. A Bíblia é palavra de Deus porque ela é inspirada por Deus, soprada por Deus. Essa mesma verdade é afirmada não só pelo apóstolo Paulo, não só pelo salmista Davi, mas também pelo apóstolo Pedro. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Veja o que o apóstolo Pedro afirma a partir do verso 20. Sabendo, o que a gente precisa saber, igreja? Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ele está dizendo que a palavra de Deus registrada pelos profetas não é meramente uma explicação particular daquele homem. Elucidar é explicar. Então ele está dizendo, não é uma mera explicação particular. Quando você lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os demais autores, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é meramente o que aquele homem achou. Não, isso é o que Isaías achou. Não, isso é o que Zacarias achou. Isso é o que Ezequiel achou. Não, exatamente o que o apóstolo Pedro está afirmando, que a Bíblia não é o achismo do homem, não é uma mera explicação particular. Então o que é? Ele responde no versículo 21, 2 Pedro capítulo 1, 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram de onde, igreja? Da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é isso o que significa a Escritura. Homens escrevendo, mas não meramente a partir de suas interpretações particulares, de seus, como dizemos hoje, dos seus achismos. É homens escrevendo, mas inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito. Portanto, o que eles escreveram foi originado pelo próprio Deus, é palavra de Deus, é revelação de Deus dada a nós para nossa edificação. Volte sua Bíblia, por favor, para o Salmo 19, que é o texto básico que nós estamos meditando. O salmista Davi, então, afirma em primeiro lugar a procedência da palavra. Ela procede do Senhor, portanto ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É um livro
de dupla autoria, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É um livro sobrenatural, revela a palavra de Deus, o sopro do Senhor. Mas em segundo lugar, o salmista afirma, porque ela procede de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é perfeita. Veja o que diz o verso 7, Salmo 19, versículo 7, primeira parte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você pode repetir comigo essa frase? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei não apenas, não somente como tenho dito, no sentido dos 10 mandamentos, mas a lei como a doutrina de Deus, a palavra de Deus, que procede de Deus, ela é perfeita. Nela não há erros, nela não há enganos, nela não há falhas. Ela é perfeita em sabedoria. É isso que o Espírito Santo de Deus nos afirma. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, e porque ela procede de Deus, e porque ela é perfeita em sabedoria, ela restaura a alma. A nossa alma, irmãos, precisa de restauração. O pecado deformou a nossa alma, o pecado danificou a nossa alma. Nós somos quebrados pelo pecado. Um teólogo chamado Agostinho, no século IV, ele diz que o pecado nos depravou. O pecado fez um estrago tremendo no nosso coração, na interioridade do nosso ser, na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração. Essa é a má notícia que o pecado traz. Mas há uma boa notícia: pela palavra, no poder do Espírito, nós somos consertados, restaurados, religados ao Senhor. É isso que ele está dizendo, que pela palavra o Espírito Santo restaura a nossa alma, conserta o nosso coração, transforma a nossa vida. Portanto, há esperança para o que está quebrado, danificado, depravado. Há esperança, porque é uma palavra viva, perfeita, que procede do Senhor e é poderosa para converter vidas, transformar corações e curar nossa alma. Diga amém. É isso que ele está dizendo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se sua alma um dia foi restaurada, glorifique aquele que o restaurou. Só pela palavra somos restaurados. O Espírito Santo, um autor escrevendo, ele compara o Espírito Santo ao cirurgião, e o bisturi é a palavra. O Espírito, pela palavra, nos conserta, nos restaura, nos transforma, para que a gente possa dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava quebrado, danificado, desconcertado, mas o Espírito veio com a palavra e me restaurou, perdoou os meus pecados, transformou a minha vida e me deu vida e vida em abundância. É pela palavra que é perfeita. Em cada versículo ele destaca duas qualidades. Na parte primeira do verso 7 ele diz que ela é perfeita, e porque é perfeita, restaura a alma, transforma a nossa vida. Mas em segundo lugar, no verso 7, na parte B, ele diz: o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. O testemunho do Senhor é fiel. Fiel significa verdadeiro, confiável. Quando você diz fulano é fiel, você está dizendo ele é confiável, ele é verdadeiro. Então o texto está dizendo: a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é confiável, ela é íntegra, ela é verdadeira. E porque ela é fiel, confiável, ela faz o quê? Última parte do versículo 7, acompanhe na sua Bíblia. Ela dá sabedoria aos simples. Veja,
Ao mesmo tempo que ele está falando das qualidades da palavra, ele também está falando dos efeitos da palavra na vida do povo de Deus. Ela não só tem qualidades para serem contempladas, ela tem efeitos para serem experimentados na alma, na vida. Ele diz, ela é perfeita, por isso que ela restaura a alma. Ela é fiel, por isso que ela dá sabedoria. Ela nos torna sábios, irmãos. O que nos torna sábios é a palavra de Deus. Nesse mundo de tanta mentira, de tanto engano, de tanta confusão, há uma fonte de sabedoria, e a fonte da sabedoria primordialmente está na palavra de Deus. É buscando na palavra, é meditando na palavra, é lendo a palavra, é estudando a palavra que nos tornamos sábios, sábios para viver, sábios para escolher, sábios para continuar e enfrentarmos as mentiras desse mundo. Portanto, a palavra nos converte, mas a palavra também nos faz crescer em sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo, deixe marcado aí o Salmo 19, e abra comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Olha o que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? A Bíblia, as Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São as sagradas letras, a Bíblia sagrada, que nos torna sábios. Se queremos vencer a imaturidade e nos tornarmos crentes sábios, maduros, é preciso nos voltarmos para a palavra de Deus. Ela é a fonte de sabedoria, ela dá sabedoria aos simples. A palavra simples, irmãos, ali no Salmo 19, é a ideia de bebês. Então é como se quando a gente se converte, quando a gente nasce de novo, é como se a gente fosse um bebê espiritual. E a gente precisa se alimentar da palavra, porque é a palavra que nos vai dando crescimento, fortalecimento. Não basta se converter, é preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso que às vezes a pessoa se converte, mas continua um bebê, imaturo espiritualmente. Às vezes ele tem anos de igreja, mas não está crescendo em maturidade. Aí você pergunta, por quê? Porque está faltando o alimento. E o que é o alimento? É a palavra. É a palavra que nos torna maduros, sábios, capazes de discernir e compreender a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Sem a palavra não há crescimento em sabedoria, não há crescimento em maturidade. Sem a palavra nos tornaremos crentes bebês, crentes imaturos. Ela nos torna sábios. Os simples se tornam sábios, os imaturos amadurecem, os inexperientes encontram experiência. Portanto, não deixe apenas o tempo passar na sua vida enquanto crente. Aproveite a oportunidade, aproveite o tempo de vida, de capacidade para crescer espiritualmente em sabedoria, pela palavra sendo lida, meditada, ouvida, estudada, crida e vivida. Por isso que o salmista, no Salmo 119, veja por favor na sua Bíblia, Salmo 119. Eu queria até fazer uma sugestão para nós aqui, que estamos aqui, você também que está em casa acompanhando. Nós poderíamos nesse final de semana, começando de hoje, em homenagem à palavra de Deus, lermos o Salmo 119. O Salmo 119 é uma celebração à Bíblia, às Escrituras.
São 176 versículos. Mas se a gente ler uma folhinha, hoje, amanhã, até domingo, com certeza vamos conseguir ler o Salmo 119. Talvez alguns pela primeira vez, mas vale a pena. O Salmo 119, no versículo 98, veja o que o salmista diz: os teus mandamentos me fazem o quê? Mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Tenha sempre consigo os mandamentos do Senhor. Ele vai tornar você mais sábio que os inimigos. Veja o 99, o versículo 99, Salmo 119, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Precisamos, irmãos, compreender mais, até mesmo que os mestres. Quantos mestres, doutores, confusos e querendo confundir a muitos. E nós precisamos ter a sabedoria espiritual que é dada a nós por intermédio da palavra. Ele diz: eu compreendo mais do que meus mestres. Ele não está se orgulhando, ele está celebrando as Escrituras, porque ele está dizendo: porque eu medito na fonte certa, que me dá sabedoria, e a fonte que me dá sabedoria é a tua palavra, porque medito nos teus testemunhos. Agora veja o verso 100, Salmo 119, verso 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O que é que a gente descobre com esse versículo, irmãos? O que nos torna prudentes não é o tempo, é a palavra. Tem muita gente ficando idoso, mas não adquiriu prudência, sabedoria. Ele adquiriu idade, mas não adquiriu prudência, sabedoria. O que nos torna sábios não é o tempo, é a palavra de Deus. Ela nos dá sabedoria espiritual. Por isso que ele está dizendo: sou mais sábio que os idosos. Por quê? Porque eu guardo os teus preceitos. Volte para o Salmo 19, por favor. O 19. Vamos ver a quarta qualidade. Em primeiro lugar, a procedência. Segundo, a perfeição. Terceira, a fidelidade. Quarto, verso 8. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos. Ele nos dá retidão. Ele nos aponta o caminho certo a seguir. Nele não há desvios, tortuosidades. O caminho do Senhor não é um labirinto que nos deixa perdidos. O caminho do Senhor nos ensina o caminho da retidão. João Calvino, comentando esse versículo, ele disse: sem a palavra, estamos perdidos, vagueando por labirintos e por trilhas tortuosas. Sem a palavra, a vida se torna um labirinto. E é o que a gente está vendo, irmãos. As pessoas têm rejeitado a sabedoria, a palavra. Gente que caminha para lá e para cá, mas como se estivessem num labirinto, sem respostas, sem direção, estão perdidos. Porque o que nos aponta o caminho, o que nos dá retidão e prosseguimento para a vida é a palavra de Deus. Quem tem o caminho certo, quem tem a retidão, quem foi liberto do labirinto e das trilhas confusas e tortuosas, tem alegria, tem felicidade. É exatamente isso que o Salmo diz. Veja, verso 8: os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E o que é que Ele faz? Alegra o coração, porque me tirou do labirinto, da tortuosidade, da confusão. Eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Eu vim da morte, do pecado. Jesus me deu vida e vida em abundância. Perdoou os meus pecados, me levantou e me sustenta e me faz caminhar perseverantemente até o fim. Portanto, irmãos, a palavra nos converte, a palavra nos torna sábios e a palavra nos dá alegria,
felicidade. Tem muita gente buscando alegria em fontes enganosas, gente que gasta o dinheiro, a vida, o tempo em busca de felicidade, dão tudo que tem para encontrar felicidade, mas cada vez mais estão deprimidos, melancólicos, infelizes, porque fora do Deus da palavra e da palavra de Deus não há alegrias verdadeiras. Há fontes de engano, alegrias passageiras, virtuais. Há muito barulho, mas não há alegria. Alegria somente em Cristo e em sua palavra, que nos aponta o caminho. A palavra é um instrumento do Espírito para nos converter, nos discipular e nos alegrar. No verso 8, na segunda parte, ele diz: o mandamento do Senhor é puro. A ideia de pureza é claro, sem escuridão. Por isso que no Salmo 119, volte para o Salmo, esse Salmo é muito precioso. O Salmo 119, o salmista diz no verso 105, Salmo 119, 105, ele diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem a palavra tem luz para o caminho. Ela é pura, nela não há escuridão. Nesse vale de lágrimas, nesse mundo cheio de trevas, quem tem Jesus e a palavra de Jesus tem uma lâmpada que nos ilumina o caminho, que revela o que está na frente de nós, ou melhor, o que está em nossa frente. Pior coisa é você estar num caminho no escuro, você não vê uma poça de lama, você não vê uma pedra, você não vê uma armadilha, porque o escuro oculta tudo isso. Mas com a lâmpada nós nos tornamos sábios e sabemos discernir e aonde pisar. Mas precisa da lâmpada, da palavra que procede de Deus, da Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é pura. Volte para o Salmo, mais uma vez, 19. Em sexto lugar, no verso 9, ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É maravilhoso, irmãos, porque ele vai juntando qualidade a qualidade. Ele diz: ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida. A ideia de límpido aqui é, ela é limpa, nela não há sujeira. Pelo contrário, a palavra do Senhor é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos purificar, nos santificar. Veja como esta palavra é poderosa, é eficaz. Ela é um instrumento que o Espírito Santo continua usando para converter vidas, para nos fazer crescer no discipulado, para alegrar o nosso coração através das promessas de Deus, e também para trabalhar e continuar trabalhando no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, para nos purificar, santificar e aperfeiçoar. Que instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo. Nós precisamos zelar e nos alegrar por Ele. Ela é límpida. Verso 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. No 8 ele disse: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele é puro, ele é claro, ele é sem escuridão, ele é límpido, ele é limpo e ele limpa. João, abra sua Bíblia, deixe marcado aí Salmo 19, abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 3. Olha o que Jesus diz. João 15, 3. Vós já estáis limpos
Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Jesus nos limpa, limpa a mente, limpa a alma, limpa a vida. Portanto, eu preciso desta palavra, eu preciso me apegar a esta palavra com fé e fervor. Eu preciso crer nos efeitos poderosos que ela produz em minha vida, por intermédio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João 17:17. João 17:17. O que é que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É pela palavra que nós somos santificados, irmãos. O Espírito Santo se utiliza da palavra para nos santificar. Se nós queremos alegria, nos apeguemos à palavra. Se nós queremos purificação e santidade, nos apeguemos à palavra. Se nós queremos sabedoria e maturidade, nos apeguemos à palavra. Na dependência do Espírito Santo, Ele se utiliza desta palavra para gerar em nós, de maneira viva, real, todos esses efeitos, para a glória do nome de Jesus. Você crê? Salmo 119, volte para o Salmo 119, versículo 9, um verso bem conhecido. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De que maneira um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De que maneira um adulto poderá conservar puro o seu caminho? Observando a palavra. De que maneira um idoso poderá conservar puro o seu caminho? Observando a palavra. Ela é útil em todas as fases da nossa vida, em todos os tempos da nossa história. A palavra é útil, é suficiente e é necessária para produzir pureza, limpeza, não meramente externa, mas no coração. Ela é pura e ela purifica. Ela é limpa e ela santifica. Ela é fiel e ela alegra e dá sabedoria. Mas a oitava característica da palavra, ou melhor, a sétima, verso 9. Volte para o 19, Salmo 19. E vejamos a sétima qualidade, característica que o Espírito Santo afirma no verso 9, na segunda parte. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, eles são verdadeiros. Não há presença de falsidade, de mentira na palavra de Deus. Todos reunidos juntos são verdadeiros. Ela é a verdade. A verdade foi dada a nós, foi revelada a nós. Não existe várias verdades. Isso é um discurso do mundo. Não existe essa de cada um tem a sua verdade. A verdade procede do Senhor e foi dada a nós, a sua igreja, por intermédio do Espírito Santo. Nós temos a verdade que liberta, Cristo Jesus, a palavra de Deus que revela as promessas do Senhor, o plano de salvação para a nossa alma, a realidade do ser humano distante de Deus. É a Bíblia que revela as consequências do pecado, a ira de Deus, a salvação em Cristo, a esperança para o futuro, somente em Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e nos dá a verdadeira paz. Ela procede de Deus. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira. A oitava característica está no versículo 10. Ele diz que ela é desejável. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São desejáveis mais do que o ouro.
Que coisa maravilhosa, irmãos, é você desejar a Bíblia mais do que dinheiro. Irmãos, tem gente sacrificando tudo e todos por causa do ouro. Ele para de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, porque ele quer o ouro, o dinheiro. Ele acredita que aquele dinheiro vai dar a ele alegria, felicidade. Ele se esquece que o dinheiro, o ouro, só é capaz de comprar o mundano, o material e o que serve para o corpo. Só a palavra de Deus promove o eterno, o profundo, a transformação real. Se realmente acreditamos na procedência da palavra, nas qualidades da palavra e nos efeitos que ela é capaz de gerar, não meramente na pele, no corpo, mas na alma, no coração, na mente, não apenas para o presente, mas para a eternidade. Se de fato acreditamos nisso, iremos desejar de todo o coração, valorizar acima do ouro, do dinheiro. É isso que o salmista diz. São mais desejáveis do que o ouro. E como a gente precisa orar, irmãos, para Deus renovar em nós esse desejo santo, porque esse desejo está sendo perdido. Às vezes as pessoas estão desejando só o material mundano, priorizando as coisas desse mundo. Já dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Tem tempo para tudo e todos. Ouve até o que nem precisava ouvir, nunca precisava ouvir. Mas não tem tempo para ouvir o mais deleitável, o mais necessário, o mais precioso, o que de fato promove restauração, sabedoria, edificação, crescimento. Que Deus tenha misericórdia de nós e renova em nós um desejo santo pela palavra do Senhor. Ele diz que ela é desejável, ela é melhor do que as mais finas riquezas que este mundo oferece, porque as bênçãos que a palavra de Deus oferece e realiza, proporciona para a eternidade. Ele diz em 8º lugar que elas são desejáveis, mas em 9º lugar, ainda no verso 10, ele diz que elas são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que descrição maravilhosa ele faz. Ela é desejável. Eu desejo a palavra mais do que o ouro. É como se ele dissesse assim: eu prefiro ter um prejuízo material do que ter prejuízo espiritual abandonando a palavra. Veja que prioridade, irmãos. Hoje a gente tem pensado diferente. Mas ele diz algo também maravilhoso na segunda parte. Ele diz: ela é mais doce do que o mel. Como é que a gente sabe que uma coisa é doce? A gente só sabe que uma coisa é doce quando a gente experimenta. Eu podia trazer aqui um pote de doce e mostrar para vocês a cor, coloração, descrever, e ia dizer: olha, esse mel é doce, é uma delícia. Você ia saber que ele era doce por causa das informações que eu estou lhe dando, mas nada se compara você pegar uma colher, encher do doce e experimentar. Tem coisas, irmãos, que a gente só conhece e sabe pela experiência. É isso que ele está dizendo. Você só saberá do deleite, da doçura da palavra de Deus se você experimentar. Se você só ficar ouvindo, sabendo as informações, você nunca saberá da doçura que a palavra de Deus promove na alma. Ela tira o amargor, ela traz doçura para a alma, alegria para a vida, paz para o coração, porque é instrumento que o Espírito usa para efetuar essa poderosa obra da nossa vida. Mas só sabe quem experimenta, só sabe quem busca, só sabe quem se dispõe a ler, a meditar, a orar, suplicar o Espírito Santo. Santo Espírito, aplica na minha mente e no meu coração a tua palavra, restaura, alegra, edifica, alimenta. E como nós precisamos, irmãos, pedir a Deus renovação no apetite. A gente tem perdido esse apetite pela palavra, doçura.
E às vezes, não é porque ela deixou de ser doce e agradável, não. É porque a gente está com o apetite danificado. Quando a gente está com o apetite, por algum motivo, adoecido, todo doce se torna amargo. Ou quando a gente começa a empanturrar a vida das coisas que esse mundo oferece. É como alguém que na hora do almoço sai do trabalho e vai para casa almoçar. A esposa passou a manhã toda preparando aquele almoço delicioso com muito carinho. Ele está com muita fome. Antes de ir para casa ele diz: eu vou parar aqui na lanchonete. Aí ele pede um caldo de cana e 2 pão doce. Quando ele chega em casa, a comida perdeu o brilho, o cheiro, o sabor. O problema não está na comida, o problema está na barriga cheia das guloseimas que esse mundo oferece. E muitas vezes a nossa alma está assim, irmãos, a gente está sem apetite, e o problema não está na palavra, no banquete que o Senhor prepara. É porque a gente tem enchido a mente e o tempo, a alma, das guloseimas que esse mundo oferece, que não edifica, que não restaura, que não alegra, que não nos torna sábios. E quando Deus traz o banquete, a palavra, a doçura, a gente acha enfadonho, cansativo, desnecessário. E como precisamos pedir ao Senhor restauração do apetite e vigilância no que temos consumido com a nossa mente, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso coração, com o nosso tempo. 1 Samuel 14, 27 diz que Jonatas era o filho de Saul. Eles estavam numa batalha, estavam com muita fome, e ele encontrou um favo de mel. Ele pega um pau com a sua própria espada e tira uma parte, e ali ele come. Diz que na hora que ele toma o mel, os olhos dele começam a brilhar. O mel revitalizou. A mesma coisa espiritualmente é a nossa vida. O que traz brilho para os nossos olhos, luz para a nossa mente, é a palavra do Senhor. É por intermédio da palavra que a gente cumpre a missão, como o Senhor disse, de sermos luz neste mundo de trevas. Só seremos luz e manifestaremos a luz se nos alimentarmos diariamente, constantemente, dessa palavra poderosa. Ele termina essa segunda parte mostrando-nos a 10ª qualidade, verso 11. Além disso, por eles, ou seja, pelos teus mandamentos, por teus preceitos, se ademoesta o teu servo, e em os guardar, a grande recompensa. A palavra de Deus, ela é recompensadora. Ela nos ademoesta, ou seja, ela nos alerta. Mas antes de falar das ademoestações, dos alertas, ele diz: olha, ela te restaurou, ela te deu sabedoria, ela te alegrou o coração, ela te mostra o caminho. E esta palavra que restaura, que alegra, que nos torna sábios, ela também nos exorta, nos ademoesta a prestarmos atenção, a lembrarmos quem somos, que temos compromisso com o Senhor, obrigações, temos mandamentos que precisam ser ouvidos e obedecidos, porque para isso Ele nos libertou, pela Sua palavra nos restaurou, pela Sua palavra nos dá sabedoria, não apenas para termos informação na cabeça, mas vida transformada, que se evidencia numa vida de obediência. Sua palavra nos alerta dos perigos, Sua palavra nos apresenta os remédios espirituais necessários. Spurgeon, comentando esse versículo, disse: não ganhamos o salário do pecado, mas ganhamos o grande salário da graça. Do salário do pecado, que é a morte, Jesus nos livrou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas quem foi liberto por Jesus, perdoado por Jesus, cresce em frutos, em boas obras. E Deus é tão bom que ainda nos recompensa com a obediência que devemos a Ele. Mas a melhor e maior das recompensas, irmãos, é o que Paulo afirma em Romanos 8, versículo 18, quando ele diz: porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A maior recompensa que devemos aguardar é a glória que será revelada em nós. Nós não só veremos a glória, nós não só estaremos ao redor da glória, a glória estará em nós. Seremos glorificados quando Jesus voltar. Os que morreram ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorioso. Os que estiverem vivos serão transformados para viver eternamente na presença deste Deus maravilhoso, misericordioso, vivo e verdadeiro. Esta é a recompensa que aguardamos, esta é a alegria que aguardamos, a volta gloriosa de Jesus. Esse salmo, voltando para a gente concluir, irmãos, ele se divide em 3 partes. Primeiro, ele mostra a revelação geral, verso 1 ao 6. Segundo, ele mostra a revelação especial, a palavra de Deus, suas qualidades e seus efeitos na alma, na vida do povo de Deus. E em terceiro e último lugar, o salmo termina com oração. Não é possível você se chegar à palavra sem quebrantar o seu coração. Não é possível divorciarmos palavra e oração, oração e palavra. Tem gente que quer separar, né? Tem a turma da oração sem a palavra, e tem a turma da palavra sem oração. Deus odeia o divórcio. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu oração e palavra, palavra e oração. Quem quer orar bem, procura se apegar à palavra. E quem quer ler bem a palavra, faz isso em oração, pedindo a iluminação do Espírito, a capacidade de compreender a mensagem do Senhor. Por isso que logo depois de falar das qualidades da palavra, dos efeitos da palavra, do poder da palavra, da procedência da palavra, o salmista ora pedindo misericórdia ao Senhor. Essa oração está registrada nos versos 12 ao 14. Em primeiro lugar, ele pede perdão pelos pecados. Ele diz, verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem pode discernir os próprios erros, os próprios pecados? Perdoa-me, Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Veja o que o salmista está revelando aqui, irmãos, que nós somos tão pecadores, que tem pecados que a gente tem consciência, mas tem pecados que a gente nem percebeu que pecou. Se nós estivéssemos diante do olhar prescrutador do Senhor, a Bíblia diz que Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele nos sonda e nos conhece. Ele nos conhece mais do que a gente se conhece. E o salmista entendeu isso. Ele diz: perdoa-me dos erros, dos pecados que me são ocultos, que eu cometi sem nem perceber, talvez até no subconsciente ou inconscientemente. Às vezes por palavras, por pensamentos. Ele diz: perdoa-me, Senhor. Mas em segundo lugar ele diz: perdoa-me, Senhor, livra-me também, verso 13, também da soberba guarda o teu servo. Soberba são pecados presunçosos, são pecados deliberados. Então ele está dizendo: Senhor, perdoa-me dos pecados imperceptíveis, mas perdoa-me também dos pecados perceptíveis. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Se o Senhor, irmãos, nos deixar entregues a nós mesmos, não nos manteremos de pé nem por um minuto. O que nos mantém de pé é a graça de Deus, é o poder do Espírito, é a misericórdia do Senhor. Por isso que ele diz: guarda-me da soberba, dos pecados presunçosos, dos pecados deliberados. Veja como ele ora, também da soberba, verso 13, guarda quem? O teu servo. Ele diz: eu sou teu servo, Senhor, mas eu preciso que tu me guardes. Ele não apresenta-se com os seus títulos. Ele era o rei Davi, mas diante do Senhor somos todos servos, dependentes. Não há ofícios, há apenas dependência do Senhor. Ele diz: eu sou teu servo, guarda-me, porque se o Senhor não guardar, se o Senhor me deixar entregue a mim mesmo, ai de mim, ai de nós. Guarda-nos do pecado,
guarda-nos da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele diz que a soberba é uma grande transgressão. A soberba promove os demais pecados. Ele diz: livra-me. Ele termina o salmo orando, dizendo assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele diz: Senhor, eu não quero viver de aparência, eu quero viver diante de ti, tanto no falar como no pensar. Veja, irmãos, o entendimento que o salmista tem dos atributos do Senhor. Ele compreende que as palavras que ele profere, elas são ouvidas pelo Senhor. Mas ele diz mais, ele diz: até mesmo o meditar do meu coração está sendo percebido pelo Senhor. Irmãos, de Deus não se zomba. Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece até os segredos do nosso coração. O que devemos fazer, em vez de tentarmos fugir de Deus, é fugirmos para Deus, é nos voltarmos para Deus e dizermos: Senhor, me sustenta, perdoa os meus pecados, e que eu viva uma vida de sinceridade diante de Ti, tanto externamente como internamente, por Tua misericórdia e graça, firmado na Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, que me fortalece, que me dá sabedoria, que me dá alegria. Ajuda-me no meu falar, no meu pensar, glorificar a Ti, que a minha vida esteja sendo vivida diante de Ti. Tu és a minha rocha, Tu és o meu fortalecedor, Tu és o meu abrigo, Tu és o meu redentor, Tu me libertas, Tu me sustentas. Meus amados irmãos, que Deus nos capacite a perceber as maravilhosas qualidades da palavra de Deus, e que essa percepção nos leve a desfrutar dos efeitos dessa palavra na nossa vida. Que a gente não enxergue a Bíblia como alguém que visita um museu. Você vai no museu, vê aquelas relíquias, olha, aquilo não lhe afetou em nada. A Bíblia não é para ser observada como um visitante de museu. A Bíblia, irmãos, é para ser percebida como palavra viva do Deus vivo, que é usada pelo Espírito para restaurar, nos fazer crescer, nos santificar. Se apegue à palavra, ore nesta noite e diga: Senhor, renova no meu coração o apetite pela Tua palavra, que eu deseje mais do que ouro, mais do que dinheiro, mais do que as coisas dessa vida, que eu redescubra a doçura da Tua palavra, que ela traga doçura para a minha alma, que ela me liberte das amarguras e que me dê alegria e força e sabedoria. Peça ao Senhor: renova o meu apetite espiritual, tira esse fastio da minha alma, gera desejos santificados em mim, Senhor, e que eu haja com sabedoria, não enchendo a minha alma das coisas desse mundo, mas que eu me alimente de Ti mais e mais, em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti por Tua palavra, que nos revela verdades tão preciosas, que elas não estejam apenas na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração, e que possamos de maneira real, Senhor, desfrutar desses efeitos maravilhosos para a glória do Teu nome. Restaura vidas nessa noite, converte corações, aplica, Senhor, na mente e no coração de pessoas nessa noite a Tua palavra, promove efeitos. A Tua palavra é viva, ela procede de Ti. Ó Deus, santifica, purifica, alegra, torna-nos sábios, quebranta-nos, leva-nos à oração, promove avivamento, Senhor. Tira-nos da indiferença, tira-nos do fastio, opera com poder na vida de cada membro desta igreja, Senhor. Vem, Espírito Santo, e age por intermédio da Tua palavra. Somos gratos a Ti por essa noite, Senhor. Somos gratos a Ti por esse momento tão precioso que a Tua graça nos concede, de oração,
de estudo da Tua Palavra. Aplica na nossa mente e no nosso coração a Tua Palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Dá-nos uma noite ricamente abençoada na Tua presença. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém.